Bom, agora que a gente já entende como é que funciona o plano cartesiano e como é que a gente marca os pontos nesse plano, é interessante a gente perceber também, a gente entender como é que funcionam alguns pontos específicos. Como é que é um ponto que está em cima do eixo x, por exemplo, ou em cima do eixo y, ou de alguma outra maneira. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Bom, a primeira coisa especial a se perceber é que o nosso plano cartesiano está dividido em quatro partes. E a gente diz que essa primeira parte aqui, a da direita superior, é a parte do primeiro quadrante. A que está na esquerda superior é do segundo quadrante, depois terceiro quadrante e quarto quadrante, seguindo um sentido anti-horário, tudo bem? Então é primeiro, segundo, terceiro e quarto. E como que são os pontos que estão nesses lugares? Perceba que um ponto que está no primeiro quadrante, as coordenadas dele são positivas, está vendo? Ele tem uma coordenada x positiva e uma coordenada y positiva também. Quando a gente coloca ele no segundo quadrante, a coordenada x dele fica negativa. Isso é meio óbvio, né? Olhando a reta real que está aqui embaixo. Já no terceiro quadrante, as duas coordenadas estão negativas. Então, é a coordenada x menor que zero e a y também. E no quarto quadrante, a coordenada x é positiva e a y é negativa. Se você entender que a gente tem primeiro, depois segundo, depois terceiro, depois quarto quadrante, fica fácil de você entender que é os sinais das coordenadas. Tá bem? Vamos sumir que esse ponto P para a gente mostrar uma outra coisa. Os pontos que estão sobre o eixo x, como esse ponto B aqui, você percebe que o ponto B ele tem a coordenada y valendo zero? Sempre que um ponto está sobre o eixo x, a coordenada y dele vale zero. Isso é muito importante. Então, ele tem alguma coordenada x, pode ser qualquer coisa, mas a coordenada y dele vale zero. E o oposto acontece com um ponto sobre o eixo y. A coordenada x dele vale zero. Então, ele é zero e daí alguma coisa. Tudo bem? 0 e 1, por exemplo, ou 0 e 3. Isso é importante de saber. Além disso, a gente tem duas retas que são importantes e que não são nem o eixo x nem o eixo y. Uma delas é a reta que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela é a bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. A bissetriz dos quadrantes ímpares separa eles em duas partes iguais e forma 45 graus com os dois eixos. Tudo bem? O que é importante? Um ponto que esteja nessa bissetriz, na bissetriz dos quadrantes ímpares, ele tem as duas coordenadas iguais. Ó. Ou ele vai ser 1, 1, ou ele vai ser 2, 2, ou ele vai ser 1,5, 1,5, ou ele vai ser as duas negativas, mas com o mesmo valor. Sempre o ponto que está na bissetriz dos quadrantes ímpares vai ter as duas coordenadas iguais, por isso que eu representei ali como K e K, porque tem o mesmo valor. E tem também a bissetriz dos quadrantes pares, que também tem um ponto específico. O ponto que está na bissetriz dos pares, ele tem as duas coordenadas com o mesmo valor, só que uma delas negativa e a outra positiva. Então, vai ser menos 2 e 2, ou menos 1 e 1, ou então 2 e menos 2. Elas têm o mesmo valor em módulo, mas uma delas é positiva e a outra é negativa. É importante, então, saber todas essas coisas. Ó, que um ponto que está no primeiro quadrante tem duas coordenadas positivas. No segundo, vai ser o x negativo e o y positivo. No terceiro, as duas são negativas. E no quarto, vai ser o x positivo e o y negativo. Que um ponto no eixo x tem a coordenada y valendo zero. Que um ponto no eixo y tem a coordenada x valendo zero. Que na bissetriz dos pares, dos ímpares, desculpa, a gente vai ter as duas coordenadas exatamente iguais. E na bissetriz dos pares, a gente vai ter as duas coordenadas com o mesmo módulo, mas uma negativa e uma positiva. Você vai ver como é que a gente acaba usando isso nos exercícios a seguir. Olha só, vamos dar uma olhada. Bom, o ponto P, que tem essas coordenadas, pertence ao eixo das ordenadas. A gente sabe que eixo das ordenadas é o eixo y. Quais são as coordenadas de P? Bom, se ele pertence ao eixo das ordenadas, ao eixo y, eu sei que a coordenada x dele vale zero. Então, essa coordenada aqui, a coordenada x vale zero. Então, eu posso colocar aqui 5k mais 85 é igual a zero. E assim eu vou descobrir o valor do k. Você entendeu o que eu fiz? Como ele está no eixo das ordenadas, como ele está no eixo y, a coordenada x vale zero. E daí eu descubro o valor do k. Vamos lá, é só passar 85 para o lado de lá. Agora passo 5 dividindo, menos 85 por 5. Então, o k vale, quanto que dá isso daqui? Dá 17
menos 17, então. Agora, se o k vale menos 17, dá para descobrir as coordenadas. 5 vezes o menos 17 mais 85 e 3 vezes o menos 17. É lógico que esse lado aqui vai dar zero, né? Porque eu descobri um valor que dava zero mesmo. E 3 vezes menos 17 vai dar menos 51. Pronto, descobri o valor. Tudo bem? Vamos tentar usar outra coisa agora, a parte das bissetrizes. O ponto P, que tem essas coordenadas, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Bom, eu sei que quando pertence à bissetriz dos quadrantes pares, uma das coordenadas, que aqui é k-2, é igual ao negativo da outra coordenada, que nesse caso é 4k mais 12. Então é só resolver essa equação. Vamos lá, k-2 é igual a menos 4k e menos com mais, menos 12. Agora k para um lado, k mais 4k, e números para o outro, menos 12 mais 2. Então, eu vou ter 5k é igual a menos 10. Então, o k é menos 2. Pronto, descobri o valor de k. Você entendeu como é que funciona, então? Se o ponto pertence à bissetriz dos pares, uma coordenada é igual ao negativo da outra. Se fosse a bissetriz dos ímpares, seria uma coordenada igual à outra. E agora a gente vai para o último exemplo, que é um exemplo que usa o quadrante que um ponto está. Quais os possíveis valores de k para que o ponto P de coordenadas tal pertença ao segundo quadrante? Bom, para esse ponto estar no segundo quadrante, a gente tem que lembrar que no segundo quadrante a coordenada x é negativa, então o k menos 2 tem que ser negativo, e a coordenada y é positiva, então o 4k mais 12 tem que ser positivo. Se eu resolvo cada uma dessas equações, eu vou chegar que o k é menor que 2, ou que o 4k é maior que menos 12, então o k é maior que menos 3. Chego nessas duas inequações. Então, o meu k tem que ser uma coisa que, ao mesmo tempo, é menor que 2, só que é maior que menos 3. Eu escrevo isso assim, conjunto solução. O meu k é algum número real que seja maior que menos 3 e menor do que 2. Tá joia? Se ele me perguntasse quais os valores inteiros de k, eu ia ter que falar todos os valores inteiros que sejam maiores que menos 3 e menores que 2, que no caso seriam menos 2, menos 1, 0 e 1. Esses são os valores inteiros. Mas, como ele não deixou especificado, eu posso colocar isso daqui como o total de valores, tudo bem? É isso, vamos tentar treinar aqui com exercícios que falem disso, ponto do eixo, ponto das bissetrizes e ponto de algum dos quadrantes.